Nós, seres humanos, muitas vezes pensamos que, como uma espécie, temos o monopólio da inteligência aqui na Terra. Mas a verdade é que nossos amigos peludos, emplumados e com barbatanas podem ser muito inteligentes também. Claro que eles não vão recitar Shakespeare tão cedo, mas algumas dessas criaturas inteligentes têm os seus próprios graus de inteligência. De baleias que resolvem problemas. Vem comigo dar uma olhada em momentos que os animais foram geniais. Ele era um menino skatista. Eu lhe apresento o Rush, mas Rush não é um cachorro comum. Longe disso, na verdade. Esse pastor australiano que vive em Vasto, Itália, com o seu dono Marcus Padatini, prefere manter suas patas na prancha e adora o vento em seu pelo. Esse pequeno filhote inteligente mostra o quão genial ele é, andando por percursos bem complexos, mostrando para nós seres humanos como é que se faz. Muito louco, não é? Mas esse não é o único truque que ele faz, envergonhando o resto das espécies de cães e seus truques baratos. Esse cachorro pode equilibrar praticamente qualquer coisa em cima de seu focinho, enquanto ele anda de skate. Peraí, me dá só um segundinho, parece que meu queixo caiu aqui. De pilhas de copos de shot a ovos e taças de vinho, não há limite para o que Rush pode equilibrar. Bom, talvez ele não tenha equilíbrio financeiro, porque ele não é contador, ainda. Independente disso, a raça de Rush, os pastores australianos, são conhecidos por sua inteligência e atletismo, com o American Kennel Club defendendo eles como uma das raças de cães mais inteligentes do mundo. E juntando-se a Rush como embaixador exemplar da raça, está um pastor australiano chamado Secret, de Bellingham, Washington. Secret e sua mãe humana chamada Mary já acumularam mais de 1.200.000 seguidores no Instagram. Tudo graças ao brilhantismo não tão secreto de Secret. E entre muitos outros hobbies e talentos, um dos passatempos favoritos de Secret é andar de trenó. Realmente incrível, não é mesmo? Se ela foi treinada para fazer isso, ou descobriu observando como os pastores australianos geralmente são capazes de fazer, ficou bem claro o quão independente esse cão realmente é. E quando não está correndo pela neve, Secret gosta de um joguinho de Jenga. Especialistas incentivam os donos de pastores australianos a manter o cérebro inteligente de seus cães bem ágeis com quebra-cabeças e com suas manobras precisas e delicadas, testando a estabilidade dos blocos antes de retirá-los. Parece que Secret tem uma compreensão totalmente impressionante desse jogo. Quando você está em um parque com um saco de cocô cheio em sua mão, é bem fácil desejar que nossos cães pudessem fazer suas necessidades de um jeito mais civilizado. Bom, Kara Marshall e seu marido adestrador de cães conseguiram fazer isso acontecer. Seu canino sofisticado chamado Bear aparentemente pode usar a privada sozinho. Isso que eu chamo de um grande finale. Acho que a única coisa que falta fazer é ensinar o cachorro a dar a descarga. Embora esses 3 filhotes sábios sejam com certeza geniais, e sejamos honestos, meio que exibicionistas, como será que eles foram treinados para fazer essas coisas? Um método popular comumente usado no treinamento de cães de apoio como o Bear é chamado de condicionamento operante, embora eu chame isso de suborno. Essencialmente, o treinador pede ao cão um comportamento, como sentar, por exemplo, geralmente atraindo ele para a posição com um petisco. Se o cão realmente se sentar, ele vai ser recompensado com esse petisco. Com tempo e repetição, o cachorro começa a associar o comando sentar com ganhar uma guloseima saborosa, e eventualmente você pode remover a guloseima completamente. À medida que a compreensão cresce e o vínculo entre o cachorro e seu treinador se aprofunda, comandos mais complexos são possíveis, e antes que você perceba, seu cão está usando o banheiro com uma mira ainda melhor que você. Brincando de buscar. As pessoas geralmente acham que os cães são bem brincalhões, mas a verdade é que os corvos são igualmente adeptos, embora com um pouco menos de baba e emoção. Вон там синие тапочки, давай. Давай, вот сюда. Вот сюда. Молодец. Синий тапочек неси. Давай, давай, давай. Не, вот сюда. Impressionado? Bom, acontece que os corvos podem ter uma inteligência cognitiva tão boa quanto um macaco, ou até mesmo uma criança de 7 anos de idade, sendo parte da família dos corvídeos. O corvo e seus parentes, que incluem corvos, pegas e gaios, são famosos por sua inteligência, exibindo um grau de autoconsciência e estando entre os poucos animais capazes de se reconhecer em um espelho. Eles também são altamente qualificados na resolução de quebra-cabeças e no uso de ferramentas, o que, sinceramente, é mais do que eu posso dizer para muitos humanos que eu conheço. O quarto da pequena iguana. Pessoal, eu gostaria que vocês conhecessem Sparky.
Sparky é uma iguana verde selvagem da Florida Keys, com uma certa habilidade que você provavelmente nunca esperaria de um réptil. Ele é treinado para usar o banheiro. Dá só uma olhada nisso aqui. Embora eu já vou avisando, pode ou não haver cocô de iguana envolvido. É muito nojento. Mas ao mesmo tempo você meio que não consegue parar de assistir. E enquanto o treinamento de Sparky no banheiro é sem dúvida notável, por incrível que pareça, isso não é exclusivo dele. Na verdade, o treinamento de banheiro é bastante comum entre as iguanas de estimação. Mas eu não quero dizer literalmente como no caso de Sparky, e sim treiná-las para fazer os seus negócios em um local designado. De acordo com especialistas em répteis, com um pouco de treinamento, recompensa e repetição, é muito fácil condicioná-los a isso. Na verdade, as iguanas naturalmente gostam de fazer os seus negócios na água, pois isso pode mascarar o seu cheiro. Então, simplesmente deixar o assento do vaso para cima pode ser o bastante para levar o seu amigo escamoso a ir pro número 2. Só não vai sentar neles por engano. Acho que essa mordida seria bem inesquecível. Quem está na porta? Encontrar um urso em sua porta é um pesadelo horrível para a maioria de nós. Mas para Susan Kehoe, que vive nas montanhas de Highland Lakes, em Nova Jersey, encontrar ursos em sua porta é apenas mais um dia comum. Felizmente, esses ursos podem ser bem gentis se você apenas conversar com eles. Close the door, Mr. Bear. Close the door, please. Close the door. Close the door. You have to finish closing it, sweetie. The cold air is coming in. Close the door, sweetie. Thank you. Não é o ursinho mais educado que você já viu na vida. Tendo treinado esse urso preto para fechar a sua porta com guloseimas em vários encontros, há algo surpreendente em ver uma fera geralmente temível executando comandos, principalmente de um jeito tão gentil. Mas será que Susan deveria confiar tanto nesses ursos selvagens? Bem, embora digam que a inteligência dos ursos é comparável à dos primatas superiores e que podem ser treinados usando os métodos de condicionamento que eu falei antes, os ursos são criaturas instintivamente solitárias e muito imprevisíveis. Sempre existe a chance de um urso agir de acordo com seus instintos predatórios, e parece que treiná-los usando comida, e portanto fazê-los associar humanos à comida, está causando alguns problemas. Susan, se você estiver assistindo, talvez seja melhor fechar as cortinas e fingir que não tem ninguém em casa da próxima vez que tiver um urso em sua porta. Pausa pro almoço. Ninguém gosta de gaivotas, e por um bom motivo, elas são ladras. E com seu histórico de bombardear a comida das pessoas, seus modos deixam muito a desejar. Elas são, no entanto, muito inteligentes. Na natureza, pesquisadores observaram gaivotas batendo os pés no chão como forma de imitar a chuva. Mas por quê? Bom, porque quando chove, os vermes vêm à superfície, porque fica mais fácil de se mover e navegar pelo solo úmido. As gaivotas aproveitam isso como um jeito de obter uma boa comida. No entanto, muitas gaivotas modernas usam sua inteligência para caçar comida em um habitat muito diferente, o supermercado. Dá só uma olhada. Sim, aquela gaivota acabou de cometer um furto, e até mesmo sabia abrir o saco de Doritos. Algumas pesquisas indicaram que as gaivotas aprendem, lembram e até mesmo transmitem comportamentos. E sendo as grandes observadoras que são, não é surpresa que tenham somado 2 mais 2. Os humanos entram na grande rocha com portas mágicas que se abrem, e depois eles saem dessas portas mágicas com comida. Portanto, se a gaivota entrar na porta mágica, ela com certeza vai obter comida. Ou isso, ou seu olfato aguçado as levaram até a fonte de alimento. Bom, de qualquer forma, assim que uma gaivota aprende onde tem bastante alimento, ela vai se lembrar, retornar e contar aos seus amigos também. Então, conforme as gaivotas espalham essa notícia, quem sabe o quão ruim essa onda de crimes de pássaros vai ficar. Tudo sobre esse baixo. Você deve ser muito especial para ter uma aula particular de baixo com o baixista do Red Hot Chili Peppers, Flea. E você não é mais especial do que Coco, a gorila. Essa gorila das planícies ocidentais, nascida em 1971, infelizmente faleceu aos 46 anos em 2018.
Mas durante sua vida, ela demonstrou níveis incríveis de inteligência, que simplesmente chocou as mentes coletivas do mundo. Graças à sua inteligência de gorila, ela provou ser muito boa em vários hobbies. Awesome. Yeah, you could be so good at the bass. She's holding her fingers on the upper part. Yeah, right no, she here. gets it. She gets it. Isso que eu chamo de talento. E enquanto sua musicalidade ainda não é aquelas coisas, observe como ela tenta colocar os dedos no traste e toca as cordas, mostrando certas habilidades de observação que vão muito além de apenas passar os dedos sem pensar. Muito desse talento de Coco se deve à sua cuidadora chamada Francine Patterson, que dedicou muito de seu tempo a nutrir Coco. E Francine conseguiu até ensinar Coco uma versão simplificada da linguagem de sinais americana. Ela disse que Coco dominava a linguagem de sinais com um vocabulário de mais ou menos 1000 sinais. Graças a isso, Coco conseguiu expressar suas emoções e pedir por coisas, como por exemplo durante o Natal de 1983. Coco supostamente pediu um gatinho de estimação, mas quando em vez disso lhe deram um bichinho de pelúcia, ela sinalizou triste, expressando sua decepção. Mais tarde, ela adotou um gatinho, que se chamou de All Ball. Infelizmente, apenas 5 meses depois, ele escapou da gaiola de Coco e foi morto por um carro. Ao saber disso, Coco aparentemente fez os sinais das palavras de triste, franzir a testa e chorar, até mesmo soltando um som semelhante a um choro de humano. Por mais incrível que fosse essa inteligência emocional de Coco, algumas fontes argumentaram que alegar que Coco dominava a linguagem de sinais era meio exagerado, considerando que o vocabulário de um ser humano comum é de mais ou menos 40.000 palavras, em comparação com apenas 1000 sinais que Coco usava. Também vale a pena notar que não foi divulgada uma grande quantidade de dados científicos sobre Coco, além das alegações de Patterson, com alguns críticos dizendo que, na verdade, ela interpretava os sinais de Coco de forma criativa, dando um significado muito mais profundo do que realmente tinham. Independente da complexidade da comunicação de Coco, não há como negar a sua inteligência. Ela foi um verdadeiro caso de comunicação entre espécies, e aprendeu comportamentos inteligentes e exibiu altos níveis de inteligência emocional, tornando ela um verdadeiro gênio aos meus olhos. Papagaio perfeito. Todo mundo sabe que os papagaios podem imitar uma conversa, o que é muito impressionante. Mas você sabia que eles também podem interpretar uma música? Sim, a mesma parte do cérebro que lhes permite imitar o som também permite que eles entendam música, detectem um ritmo e se movam de acordo com a batida. E um carinha com a voz de um anjo é Oli, um cinza africano. Escuta só ele assobiando enquanto imita aquele piano sem nenhum esforço. Bem incrível, não é mesmo? Ele não apenas consegue reproduzir com sucesso 2 compassos de música perfeitamente, mas ele também faz o vibrato e também cria o seu próprio metrônomo para manter o tempo produzindo um som de clique com a boca. Ainda assim, a questão permanece. Como e por que os papagaios imitam o som para começo de conversa? Sem dentes, lábios ou palato que usamos para produzir os nossos sons, consoantes e vogais, parece inconcebível que os papagaios sejam capazes de imitar a nossa fala. Quer dizer, é só pausar o vídeo e tentar produzir o som de B, M ou P, sem que seus lábios se toquem. Parece impossível, né? Então, como que essas aves conseguem fazer isso com um bico? As aves usam um dispositivo vocal chamado siringe. Essa é uma estrutura muscular em forma de Y, localizada na base da traqueia em sua garganta. Cada ramo da siringe possui uma válvula móvel, que pode funcionar de forma independente. Semelhante a um arroto humano, forçar repentinamente rajadas de ar através da traqueia permite a produção de sons explosivos como P e B. E os pesquisadores sugerem que os papagaios movam suas línguas para frente e para trás e ajustem as aberturas do bico para afinar uma vogal ou um som. Na natureza, os papagaios imitam os chamados feitos por suas famílias e rebanhos como meio de comunicação e para manter o rebanho unido. Como animais de estimação, os cientistas sugerem que os papagaios nos imitam pelo mesmo motivo. Eles querem se integrar, aprendendo e reproduzindo nossos chamados, pois nos veem como membros do bando. Que fofo! Por estarem meramente imitando o som, as palavras em grande parte não têm significado real para eles, embora possam ter uma compreensão vaga do contexto delas. Por exemplo, quando um papagaio diz "Olá, como você está?", como a maioria das pessoas, é provável que não esteja genuinamente interessado em seu bem-estar.
É muito provável que o papagaio apenas entende a frase como olha, alguém entrou na sala, porque é uma frase frequentemente usada nesse contexto. O que, se você perguntar pra mim, ainda é muito bom para um cérebro de pássaro. E aí, tá gostando de ver esses animais super inteligentes até agora? Então por que você não vai nos comentários e conta pra mim? E sinta-se livre para deixar aquele like e também se inscrever no canal. Se você estiver com vontade, é claro. Feito? Maravilha! Agora vamos continuar. Elefante inteligente. Acho que todos podemos concordar que os elefantes são os grandes gigantes amigáveis do reino animal. Mas acontece que eles são incrivelmente inteligentes também. Uma pesquisa revelou que os cérebros dos elefantes são parecidos aos cérebros humanos, em estrutura e complexidade, o que significa que eles são capazes de exibir um comportamento altamente inteligente, como luto, mímica, brincadeiras e uso de ferramentas. Um comportamento particularmente inteligente é o seu jeito engenhoso de combater os danos causados pelo sol. Enquanto geralmente procuram sombra, outra forma que eles usam para enfrentar o sol é se revestir com areia ou lama. A lama auxilia no cuidado normal da pele, fornecendo umidade e bactérias úteis. E depois que seca, serve como uma barreira lamacenta entre a pele e o sol. Então agora você sabe o que fazer da próxima vez que esquecer o protetor. Mas talvez ainda mais impressionante seja o fato de que os elefantes podem aparentemente criar obras de arte. É isso mesmo. Além de mergulhar na água, os elefantes podem usar as suas grandes trombas para alguns rabiscos extraordinários. Muito louco, não é mesmo? Embora você não vá encontrar um elefante selvagem pintando quadros por aí, quando guiados, são capazes de recriar algumas obras de arte muito incríveis, até mesmo de memória, após treinamento suficiente. Com sua capacidade cognitiva de seguir instruções, aprender e se lembrar, juntamente de sua hábil tromba, os elefantes podem manejar um pincel como profissionais. É claro que os elefantes não estão tendo essas ideias em si, e estão sendo orientados sobre quais cores e formas colocar. Mas a verdadeira inteligência em exibição está na precisão com que as tintas são aplicadas. Uma razão pela qual os elefantes podem ser tão receptivos ao treinamento é o desenvolvimento do cérebro. A maioria dos mamíferos nasce com cérebros quase totalmente desenvolvidos, mais ou menos 90% do peso do cérebro adulto, tornando eles criaturas bem instintivas, equipadas para as demandas específicas de seu ambiente. Nós humanos, por outro lado, nascemos com cerca de 28%, o que significa que somos menos instintivos e mais abertos ao aprendizado ao longo do tempo. Uma semelhança surpreendente ocorre nos elefantes, pois eles nascem com apenas 35% do peso do cérebro adulto. Portanto, assim como nós, sugere-se que os elefantes confiem mais no que lhes é ensinado, em vez de puro instinto, para informar suas interações com o mundo. Então, talvez se os ensinarmos a sentir muita autoaversão e angústia em geral, será que podemos acabar com um elefante Van Gogh em nossas mãos? Eremita sem teto. Sem conchas próprias, os caranguejos eremitas nascem essencialmente sem teto, mas precisam encontrar uma para proteger o seu delicado abdômen. Felizmente, eles desenvolveram um jeito genial, embora um pouquinho obscuro, de resolver esse problema. Eles imploram, pedem emprestado e até roubam as conchas de caracóis marinhos, às vezes até matando os donos por suas lindas conchas. Como as conchas não crescem, o eremita vai continuar a busca por conchas maiores e melhores, ou talvez apenas conchas na cor mais bonita que realmente destaque seus olhos. Como as conchas podem ser escassas e difíceis de encontrar, quando um eremita alojado morre, ele emite um produto químico para notificar outros eremitas que uma concha ficou vazia para eles usarem. Embora esse sistema imobiliário seja muito inteligente, às vezes é em seu próprio detrimento que eremitas sem teto muitas vezes confundem pedaços de plástico e lixo como conchas vazias, devido à poluição dos humanos. Como resultado, eles podem ficar presos em coisas como baldes de plástico e morrer. E se isso não bastasse, aquele produto químico útil que notifica outros eremitas de uma concha vazia não é tão útil assim, pois vai convidar mais e mais eremitas a virem e a encontrarem seu destino na mesma armadilha mortal. O lixo de um homem, na verdade, é o túmulo de um eremita. Então, o que vocês acham de parar de jogar lixo no oceano? Conecte com a Ti. Vamos agora para algo um pouco menos sombrio. E quem melhor do que Sunny, o Quati? Sim, esse raio de sol vive na Alemanha com sua dona, Nicole. E como seu nome sugere, Sunny é muito brilhante, tanto que ele se tornou bastante habilidoso em um jogo popular. Ah, o doce sabor da vitória. Nicole adotou Sunny em 2008 e desde então ela o treinou para jogar Connect 4.
E embora tecnicamente ele tenha vencido, ainda bem que Nicole deixou ganhar, porque eu duvido que ele entenda completamente o objetivo do jogo. É só você dar uma olhada em como ele colocou aquele token. É um erro de novato. Ainda assim, como parte da família Procyonidae, o Quati está intimamente relacionado com o Guaxinim, o que é especialmente aparente ao ver como Sunny usa suas patas hábeis para agarrar e segurar itens, assim como nós humanos. Embora essas ágeis garras tenham evoluído para escalar e cavar, elas também servem para jogar Connect 4. E o estímulo mental que Sunny recebe jogando esse jogo é uma grande vantagem para todos os envolvidos. Embora os Quatis geralmente não sejam domesticados, se forem nutridos desde jovens, eles podem se transformar em animais de estimação, amorosos e afetuosos. E quem sabe, talvez um dia desses, eles fiquem inteligentes o bastante para jogar outras coisas. Polfujões. Os polvos são praticamente alienígenas aqui na Terra. De suas 8 patas viscosas e falta de ossos, a sua capacidade de mudar de cor, transformar sua textura e regenerar os seus membros perdidos. Essas criaturas oceânicas furtivas podem fazer praticamente qualquer coisa. E adicionada à lista de seus superpoderes sobrenaturais está a sua capacidade de caber em buracos de quase todos os tamanhos, atingindo em média 1,20 m de comprimento. É bem incompreensível pensar que um polvo poderia passar por buracos tão pequenos quanto 3 centímetros de diâmetro. E com isso, eles se tornaram bons artistas de fuga. Tanto que zoológicos geralmente precisam pesar as tampas de seus tanques com tijolos, para evitar qualquer fuga. Dá só uma olhada como esse artista de fuga particularmente adepto se liberta através de um pequeno buraco. You are wrong, my friend. You're a kid. No. It's like trying to get my wife in her wedding dress. That ain't gonna happen. Hey. Oh, man. That was hard. Look at him. I'm gonna tell her. His way through. Wow. I'm dead serious. Oh, look at that. Look at it. It's popping. Look at that. He's popping through. Yeah. That's nasty. It's like. Wait, do you want to see it, Allie? Allie. Oh, never mind. He is kind of squeezing through. Oh my gosh. Look at that. He's going. He's Oh, going. There's his nose. He's just all the way through it now. Except for, oh, just the top. Just his nose, yeah. Okay, whack off the leg. Oh, watch. What will he do? Well, he's, É tão nojento e hipnotizante ao mesmo tempo. Como eu disse antes, a falta de ossos no polvo significa que eles podem facilmente deslizar e escorregar para escapar de muitas situações. Na verdade, a única coisa que o polvo precisa se preocupar em passar por um buraco é o seu bico, que fica escondido no centro de seus 8 tentáculos. Esses bicos são armas letais, afiadas o bastante para rasgar a carne de uma presa, e duras o bastante para quebrar conchas de moluscos. Quanto aos seus órgãos internos, os polvos têm muito mais flexibilidade do que nós humanos, devido ao fato de seus órgãos estarem frouxamente contidos. Ao contrário de nossa estrutura, que é organizada de forma rígida, os polvos podem facilmente manobrar e esmagar as suas entranhas sem causar nenhum tipo de dano. É como se fosse um saco meio cheio de água. Tudo dentro pode ficar alternadamente mais redondo ou mais plano quando comprimido, sem ficar muito pressurizado e danificar os órgãos. E além de todas essas vantagens físicas, os polvos também podem solucionar problemas bem inteligentes. Eles são ativamente curiosos e se envolvem com seus ambientes, literalmente sentindo todas as possíveis rotas de fuga. Por incrível que pareça, cada um de seus tentáculos tem um aglomerado de células nervosas, que podem funcionar como se fosse um mini-cérebro, e que pode se comunicar com o resto do seu corpo para coordenar perfeitamente o planejamento e execução de uma tentativa de fuga. Com esses 8 mini-cérebros obcecados por fuga de um polvo, eu com certeza iria odiar ser um guarda em uma penitenciária estadual de cefalópodes. Baleias incríveis. Não é nenhum segredo que as baleias são bem inteligentes. E não é como se elas fossem se sentar e fazer um teste de QI, mas a sua inteligência ainda pode ser reconhecida de outras maneiras. Entre muitas coisas, elas são conhecidas por serem criaturas altamente sociais, e pesquisas sugerem que elas experimentam altos níveis de inteligência emocional, como luto e amor materno. E não é só isso. Elas também são muito proficientes quando se trata de resolver problemas. E enquanto a resolução de problemas com certeza ajuda em situações de caça e sobrevivência, também pode ser muito útil em outras situações. Tipo quando você brinca com seus brinquedos fora da piscina. Agora, isso é o que eu chamo de um gênio animal. Com apenas um pouco de física simples, essa baleia beluga conseguiu descobrir que disparar um jato de água poderia rebater o objeto contra a parede, de volta para ela.
E a genialidade delas não para por aí. Mas talvez a coisa mais útil que existe nas baleias, especificamente as baleias dentadas e golfinhos, seja a ecolocalização. Mas o que é a ecolocalização? E como exatamente funciona? Bem, esse processo fisiológico é usado para localizar objetos distantes ou difíceis de ver, como presas usando ondas sonoras. As baleias, por exemplo, usam a ecolocalização refletindo sons de cliques agudos em objetos subaquáticos. Elas basicamente fazem o barulho e esperam por uma resposta que reflete através de ecos, daí o nome ecolocalização. Elas fazem esses sons espremendo o ar através das passagens nasais, perto de seu respirador. Essas ondas sonoras então viajam para a testa, onde o melão, também conhecido como uma grande bolha de gordura, as concentra em um feixe. Se esse chamado da baleia atinge alguma coisa, o som é refletido de volta e é captado pela mandíbula inferior da baleia, e depois passado pelos ouvidos. Esse processo permite que a baleia calcule a distância, direção, velocidade, densidade e tamanho de um objeto. É como fazer uma compra online, só que para as baleias, elas podem decidir se devem ou não buscar a localização do objeto, com base nas informações fornecidas pelos ecos. Ao usar esse processo, as baleias são instintivamente capazes de realizar uma matemática bastante complexa, pois os seus cérebros podem calcular automaticamente a distância, que leva para o som ser refletido de volta. Embora essa seja com certeza uma habilidade inata, pouco se sabe se as baleias nascem com a capacidade de ecolocalização, mesmo que alguns especialistas sugiram que essa é uma habilidade que é desenvolvida ao longo do tempo. De qualquer forma, é difícil não respeitar essas criaturas incrivelmente inteligentes por sua capacidade de criar um mundo virtual de som ao seu redor. Eu faço algo parecido de vez em quando, mas requer um bom par de fones de ouvido e a minha playlist com hip hop e lo-fi. Qual desses momentos geniais te deixou mais impressionado? Conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!